irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem ao céu. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa de uma antiga paróquia, porque ela teve contato com uma pessoa protestante, e a protestante disse para ela que ela era muito ingênua, porque ela estava rezando para Maria, e Maria, Nossa Senhora, estava dormindo, estava morta, então ela não podia ouvi-la. Ou seja, essa pessoa não acredita exatamente nessa verdade de fé da Igreja Católica. Qual é a verdade? A verdade da assunção da Santíssima Virgem ao céu. A assunção da Virgem Maria ao céu. E ela me fez uma pergunta: e onde é que isso está na Bíblia, Frei? Bom, eu disse: olha, está na Bíblia sim, mas não do jeito que talvez você esperaria. Mas se nós observarmos o texto que nós acabamos de ouvir, ele nos fala dessa realidade. Porque o texto do livro do Apocalipse, quem conhece um mínimo desse texto, sabe que ele é um texto que lida com imagens simbólicas. E o texto começa dizendo assim: abriu-se o templo de Deus no céu. Abriu-se o templo de Deus no céu. Claro que aqui nós vemos uma referência ao templo de Deus na terra, aquele templo de Jerusalém, né? Porque a Bíblia entende que aquele templo era apenas uma figura de uma realidade transcendente. Era um sinal visível de uma realidade invisível. E o texto diz assim: apareceu no templo a Arca da Aliança. A gente escuta isso e a gente não entende. Primeiro, porque se você não tiver cultura bíblica, ou seja, você escuta, mas não compreende. Mas veja só, quem conhece um pouco da história bíblica sabe que aquele primeiro templo, o templo de Salomão, ele se dividia em 3 partes: o vestíbulo, o santo e o santo dos santos. Normalmente nós imaginamos que o templo é como uma igreja, claro que, mas não é. O templo, porque uma igreja é um lugar onde reúne o povo. No templo o povo não entrava. Só quem entrava era o sacerdote. Pois bem, o sacerdote entrava no lugar santo, onde estava lá o altar dos pães, o altar do incenso. E no terceiro lugar, que era o santo dos santos, só quem entrava era o sumo sacerdote. E ele entrava nesse lugar santo uma única vez. E o que é que tinha no lugar santo? A Arca da Aliança. E o que é que tinha nessa Arca da Aliança? As tábuas da lei e o maná do deserto. Acontece que esse templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 587, se não me falha a memória, antes de Cristo. E quando o templo foi destruído pelo Império Babilônico, eles desapareceram com a arca, e ninguém sabe onde essa arca está. Acontece que a gente escuta o livro do Apocalipse e diz aqui: apareceu a arca. Aí você diz: mas não sabia nem que tinha desaparecido. Aí você não entende, porque não sabia nem que tinha desaparecido, aí apareceu e não entende. Pois bem, mas aí que o texto diz que apareceu porque ela tinha desaparecido. Quando ela desapareceu? Na destruição do templo. Acontece o seguinte, que é claro que o Apocalipse aqui não está falando daquela harpa, ou daquela arca do templo de Salomão, porque aquela arca do templo de Salomão era apenas uma figura, era uma imagem, um símbolo, era um sinal visível de uma realidade transcendente.
mais elevada, mais pura, mais santa. Do mesmo jeito que a antiga aliança era uma preparação para a aliança definitiva de Jesus, que a gente sabe, né? A aliança que Deus fez com Moisés era uma preparação. Quem diz isso é Jesus, eu sou o cálice da nova. Se ele está falando da nova, porque tem a velha. A nova aliança era a aliança de Moisés. A nova aliança é a aliança de Cristo. Então, aquelas coisas do Antigo Testamento são figuras, são sinais, são preparações, são prefigurações. Assim como o maná é uma preparação para a Eucaristia, né? Jesus foi quem disse isso, o verdadeiro pão do céu, quem vos dá sou eu. Aquele maná de Moisés era uma preparação para esse, que é a Eucaristia. Olha como a gente entende mais fácil a Bíblia assim. Então, aquela arca da aliança, o que é que tinha na arca? As tábuas da aliança. A aliança. Aí você pergunta, pois bem, se o maná era a figura da Eucaristia, essa arca da aliança era uma figura de quê? Não é difícil entender. Quem foi a arca? Porque todo mundo, não sei se vocês sabem o que é uma arca, porque vocês são jovens, nunca viram isso. Mas antigamente, o povo não tinha guarda-roupa. Não tinha essas coisas modernas. O povo tinha uma arca num quarto e ali botava as roupas dentro, botava as coisas para guardar. Né? Quando viajava, não tinha uma mala, era uma arca. Carregava ali para guardar as coisas, uma espécie de uma mala grande de madeira. O povo não tinha guarda-roupa na antiguidade. Né? Não sei como é que engomava depois um negócio desse. Mas a arca era essa que guardava. Por exemplo, aquela arca era uma figura de outra arca. Que arca? Se a gente continuar lendo, o texto se esclarece, porque o texto diz assim: apareceu a arca da aliança. E aí ele diz: então apareceu um outro sinal no céu. Quando foi que apareceu o sinal no céu? O que foi que ele viu no céu? Uma mulher vestida de sol. Pô, explicou. Quem é a arca que ela viu no céu? Nossa Senhora. Mas a pessoa, tem gente que olha e não vê, tem gente que escuta e não entende. Pois bem, mas está claro, se a gente pensa, quando é que apareceu essa mulher no céu? O que quer dizer essa mulher no céu? Aí, mas não é Nossa Senhora, é a igreja. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre que a Bíblia, os símbolos bíblicos, via de regra, eles são polissêmicos. Desculpe o palavrão. Polissêmico quer dizer que tem mais de um significado. É claro que tem várias camadas de significado. Mas a camada mais evidente é aqui, uma mulher vestida do sol grávida. Quem é a mulher que ficou grávida, que deu à luz a um filho? Quem foi? Nossa Senhora. E é por isso que ela é a arca da aliança, porque ela é quem carregou a aliança. A aliança é Jesus. Por isso essa arca apareceu no céu. Deixa eu explicar para vocês. O Salmo diz assim: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro e de Ofir. Ora, se você escuta esse salmo, você também não entende se alguém não explicar. Na antiguidade, ou melhor dizendo, em Israel, a rainha nunca era a mulher do rei. Por quê? Porque os reis daquele tempo tinham muitas mulheres. Se vocês forem a Istambul, por exemplo, vou dar assim que é uma coisa mais fácil, né? Acho que é Topkapı. Tem um palácio lá, e um dos lugares que você vai ver no palácio é a sala do harém do rei. E tinha muitas mulheres, então como é que ia saber quem era a rainha? Se ele tinha uma tropa. Não tinha. Então, a rainha era sempre a mãe do rei. Se você pega a Bíblia e for estudar bem direitinho, aí você vai ver, por exemplo, que quando Salomão se tornou rei, a sua mãe Bersabé foi visitar, qual foi a atitude de Salomão?
mandou, se ajoelhou, beijou sua mãe e mandou colocar um trono do lado dele para colocar a mãe. O nome disso é Gebirá, esse é o termo hebraico, a Gebirá, a rainha. A rainha. Pois bem, essa rainha que o Salmo está falando aqui é a verdadeira rainha. Quem é o verdadeiro rei? Jesus. Então, quem é a verdadeira rainha? Se Jesus é o rei, quem é a rainha? A mãe de Jesus. E se você diz assim, Jesus está no céu reinando, bom, e onde é que está Nossa Senhora? No sepulcro? Mofando? Não. Se Jesus é rei, a mãe do rei só pode estar ao lado do rei. Isso é tão óbvio quando a gente estuda as escrituras. Mas aí tem gente que tem que desenhar. Bom, aí como o povo que escrevia a Bíblia não sabia desenhar, aí não tem como eles entender isso, não é? Mas está claro. Onde é que está Nossa Senhora? No céu. Nossa Senhora está no céu. Ah, não, ela não ressuscitou, não. Nossa Senhora, todo mundo só vai ressuscitar no final dos tempos. Olha, meu irmão, a Bíblia diz que se abriu, está no céu. A igreja crê que Nossa Senhora está no céu. E por que é importante dizer isso? Porque Nossa Senhora é a obra-prima de Deus. E Nossa Senhora, a gente vê toda a verdade do ser humano. Por exemplo, a gente diz que Nossa Senhora é sem pecado. Por quê? Porque o homem, o pecado não é a verdade do homem. O pecado é a fraqueza do homem, não é a verdade, né? Aí Nossa Senhora a gente vê resplandecer a verdade do homem. Ela é sem pecado. E onde é que está Nossa Senhora? Está no céu. Isso é tão importante, irmãos. Porque quando eu vejo a Senhora no céu, eu também descubro para onde é que eu estou caminhando. Entendendo o que aconteceu com Nossa Senhora, eu entendo o que vai acontecer comigo. É uma verdade antropológica. Olha que coisa linda. Por que é importante dizer que Nossa Senhora está no céu de corpo e alma? Não é só a alma, não, é o corpo. O túmulo de Nossa Senhora está vazio. Eu já fui a Jerusalém, está lá no Vale do Cédron, o túmulo da Virgem. E não precisava ir para lá, não, porque eu já acreditava antes de ir lá. É bom só a gente ir para ver, para achar bonito. Não precisa nem ir lá. Você crê. Existem 2 túmulos vazios no mundo. 2. O de Jesus e o de Nossa Senhora. E não está vazio porque roubaram o cadáver, não. Não está vazio porque virou podão. Não está vazio, sabe por quê? Porque Deus é poderoso. Deus é tão poderoso. Ah, eu não acredito que Deus possa fazer isso. Ora, se Deus me tirou do nada, não vai me tirar do pó. Ou fé fraca, né? Deus me tirou do nada, eu não existia. Eu não existia nem aqui, nem na Lua, nem em Marte, nem em lugar nenhum do universo. E Ele me tirou. E eu existo. No dia que eu morrer, Ele vai fazer comigo, no final dos tempos, o mesmo que já fez com Jesus e com Nossa Senhora. Me vai nos tirar do pó da terra e vai nos levar para a glória celeste. Vocês creem nisso? Quem tem fé nisso? Quem tem fé com ir com Nossa Senhora para o céu? Levante a mão aí. Olha que coisa maravilhosa. É lindo ter essa fé com Nossa Senhora. E eu quero encerrar só dizendo uma coisa para vocês. Como é importante dizer que Nossa Senhora está no céu. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas deixa eu contar de novo. A gente vai ficando velho e vai repetindo as histórias, viu? Vocês se acostumem, vocês também vão chegar lá. Um dia um homem chegou para mim e disse assim: Padre, o senhor sabe qual é a autoridade mais importante numa cidade? Eu disse: quer ver ele dizer que é o padre? Eu disse: o prefeito. Ele disse: não, não é o prefeito, não. Eu disse: o juiz. Ele disse: também não. Eu disse: o delegado. Ele disse: também não. Então, quem é, moço? Qual é a autoridade mais importante da cidade? Ele disse: o coveiro. Prendendo, ninguém solta. Aí ele depois terminou para mim e disse assim: pois é, Frei, nossa casa é o cemitério. Eu disse: a sua.
Não, não, padre, nossa casa é o cemitério. Ele disse, a sua, minha casa não é cemitério porra nenhuma. Minha casa é onde está meu pai e minha mãe. E minha mãe está no céu. Minha casa é o céu. É para lá eu vou. Se você quiser ficar no cemitério, fique. Fique aí achando bom. Agora minha fé é outra. Minha fé não é o cemitério. Minha fé é o céu. Eu vou para lá com fé em Deus e Nossa Senhora. Vocês também querem ir para o céu com Nossa Senhora? Pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus, Nossa Senhora foi levada ao céu. Pois bem, pelo poder da ressurreição de Jesus, pelo poder da graça de Jesus, o que acontecer com Jesus, com Nossa Senhora, vai acontecer com cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e que a gente continue dizendo: Nossa Senhora está onde? Onde é que Nossa Senhora está? Para onde é que a gente vai? Com fé em Deus e Nossa Senhora.